Jornalista da Globo, Delis Ortiz, foi agredida por seguranças do narcoterrorista Nicolás Maduro. Por outro lado, a questão da cocaína, abordada ontem no Congresso Nacional. E, por fim, que poderia ser motivo de impeachment do ex-presidiário Lula da Silva, o fraude no relatório do GSI. Vinheta, por favor, aí, senhor editor. Vamos lá, vamos dividir por 3 partes. A primeira está aqui no site do G1. Jornal. Depois da reunião no Itamaraty, agente de segurança do presidente venezuelano, presidente Nicolás Maduro, a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, agrediram jornalistas brasileiros. Um desses jornalistas foi a repórter Delis Ortiz, que teria recebido um soco no peito. Ok? As imagens são logo depois. As imagens estão aí rodando na internet. Outros jornalistas também foram agredidos. O autor teria sido o agente venezuelano no Brasil. Se a gente for comparar com o tratamento dado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aliás, a própria jornalista Delis Ortiz está em destaque. Eu recebi o vídeo, vou passar aqui o áudio para vocês. Infelizmente não posso passar as imagens porque aí ó, YouTube corta, mas vamos lá. Todos que aqui se encontram possam falar em nome do grupo. Lá vem a fala da Delis Ortiz. Veja o que ela disse ao presidente da República no café da manhã com os jornalistas. Os colegas todos. E assim, quanto tempo a gente esperou, né, para estar aqui? No começo doeu um pouco. Foram 9 meses. Mas no começo doía um pouco. Puxa, eu cubro aqui e tal, e convidam pessoas que não tem nada a ver, frila. Eu acho que eu estou falando, traduzindo o sentimento da maioria. Muito mais da maioria do que de mim mesma. E eu acho que foi bom ter esperado. Porque eu não tenho a menor dúvida que esse foi o café melhor do que todos os outros, e o senhor sabe disso. Porque aqui nós estamos todos os dias com o senhor. Nas viagens, nas encrencas, nas crises, e devagarzinho essa ponte vai sendo construída. Eu queria que essa ponte fosse reinaugurada todos os dias, porque é com esse diálogo, com essa abertura, que a gente chega à verdade que o senhor tanto fala. Pois é, o amor venceu. O amor venceu. Não deu 6 meses. Aí o soco no peito de uma jornalista mulher, viu? Jornalista, repórter mulher. Um outro assunto que eu adiantei para vocês no primeiro bloco foi a questão do relatório. Tem uns 3 tapes que foram veiculados nas redes sociais do site tvs1.com.br, perdão. E aqui eu queria trazer um tweet do jornalista Ivanildo III, ele que disse ser assistente diretor de marketing do SF Liberty, se diz defensor da liberdade alheia, certo? Olhe o fio que ele trouxe aqui. Dia 6 de janeiro de 2023, 19h40, a ABIN envia relatório ao general Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, afirmando que caravanas estariam se deslocando até Brasília com intenção de invadir o Congresso. Dia 7 de janeiro, a ABIN informa que 18 a 20 ônibus estavam chegando a Brasília. Agentes de inteligência ainda dizem que convocações para ações violentas e invasão de prédios públicos se mantêm. Dia 7 de janeiro, final da tarde, mesmo com todos os alertas da ABIN, Gabinete de Segurança Institucional dispensa reforço do batalhão da Guarda Presidencial. Ou seja,
abriram as portas totalmente. A atitude fará com que o Palácio do Planalto esteja desguarnecido no dia seguinte, dia 8 de janeiro. Dia 7 de janeiro, 19 horas, Flávio Dino, ministro da Justiça, assina a portaria convocando Força Nacional para guarnecer a Praça dos Três Poderes. Dia 8 de janeiro, 8h53 da manhã, ABIN novamente envia mensagem a G. Dias e dessa vez apenas a ele, informando que 100 ônibus estavam em Brasília para participar dos atos na esplanada. Já 9 horas, a ABIN informa ao ministro da Justiça, ao G. Dias e ao governo do Distrito Federal do aumento no número de barracas no QG frente ao Exército. 10 horas da manhã, no mesmo dia 8 de janeiro, a ABIN alerta todas as autoridades que ainda existem convocações e citações para deslocamento esplanado dos ministérios, ocupações de prédios públicos e ações violentas. 1h da tarde do dia 8 de janeiro, uma multidão sai do QG em direção à esplanada. Ou seja, foram 2 dias consecutivos que tanto a ABIN quanto o Ministério da Justiça, por consequência o governo federal, vem sendo alertados pela inteligência sobre o que viria a ocorrer dia 8 de janeiro e nada fizeram. Veja, dia 8 de janeiro, mais cedo, o ministro da Defesa, José Múcio, foi até o acampamento e disse que estava tudo normal. Reparem que 14h27, Múcio ainda tranquiliza. Enquanto isso, a Polícia Militar do Distrito Federal escolta os manifestantes até a esplanada dos ministérios. Tem aqui a matéria do site Poder 360. Múcio inspeciona o acampamento bolsonarista em Brasília. A estratégia do ministro é não adotar ações beligerantes contra os manifestantes. A atitude tem sido recebida com restrições do governo Lula. 15 horas do dia 8 de janeiro, apenas 2 horas de caminhada, manifestantes que estavam no QG do Exército rompem as parcas barreiras da Força Nacional e PM. Note a emoção na voz da futura presa. Nem ela acredita que foi fácil. Romperam simplesmente andando. Ou seja, eles saíram andando, foram aqui, está dizendo, 2 horas de caminhada do QG, do acampamento, até a Praça dos Três Poderes. 2 horas de caminhada. E aqui a voz de uma das manifestantes, né? Que a gente não sabe se foi infiltrado ou não. Aqui, movimento, ela faz parte, mas ouçam. Duas horas de caminhada do QG até a Praça dos Três Poderes, sem sequer escolta da Polícia Militar, um soldadinho de fuzil não tinha acompanhando a multidão, era multidão de gente. 2 horas de caminhada, enfim, uma facilidade enorme. 15 horas do dia 8 de janeiro, o general Henrique Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto, resolve ignorar a GSI e envia 133 homens para o Planalto. Foi apenas após o fato consumado que G. Dias formalizou o pedido de reforço. Ou seja, quando já estava tudo rolando, G. Dias envia pede para reforçar, certo? Já às 15h30, a Polícia Militar do Distrito Federal tenta conter os manifestantes, mas se vê encurralada. A quantidade de homens enviada para proteger a esplanada é claramente inferior ao número de manifestantes. Já o que todo mundo já sabe foram as imagens que mostram que o chefe da ABIN, o G. Dias, aparece
por volta das 16h30, abrindo a porta para os manifestantes saírem. Reforço da Força Nacional chega aos 3 poderes, já quando está tudo destruído. E, por fim, no dia 8 de janeiro, 17h30, a Polícia Militar do Distrito Federal começa a retomar o controle da situação. Os militares do GSI tentam dar fuga a manifestantes que são presos após intervenção da Polícia Federal. Ou seja, não fosse da Polícia Militar do Distrito Federal, seja força estadual, ninguém teria sido preso. Tá? Todo mundo teria fugido. Quem invadiu e depredou esses prédios públicos teria fugido, né? Tem aqui um trecho do G1. Mais tarde, manifestantes presos disseram que, ao invadir o Planalto, foram atacados pela Polícia Militar. Porém, militares dentro do palácio convidaram a se abrigar lá dentro. A instrução para a fuga também foi confirmada. Ou seja, abriram as portas, depredaram, quebraram tudo e ainda indicaram qual seria o melhor local para a fuga. Agora vamos lá. Diz o Ivanildo III, que é a conta dele é @IvanildoIII. Agora, a cereja no bolo. Sabe todos aqueles alertas enviados ao G Dias? Pois bem, eles não constavam no relatório enviado pelo GSI ao Congresso. De fato, como apurou a jornalista Malu Gaspar, o relatório foi flagrantemente adulterado. Por quê? Porque eu vou colocar aqui agora uns 3 tapezinhos, 2 tapes na realidade, sobre o assunto que poderia ser motivo de impeachment. São um depoimento de Deltan Dallagnol e do Alex Lima, deputado federal. Os 2 deputados federais por São Paulo. Alex Lima, um ex-atleta. Agora, no finalzinho, eu passei para você aqui, para você assistir, para você ouvir, na realidade, o depoimento da jornalista Delis Ortiz, que foi agredida por seguranças do narcoterrorista Nicolás Maduro. Agora, veja quais foram as palavras, a editorial da TV Globo, né, no Jornal Nacional sobre o fato. Foram aqui. Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. Num empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. No tumulto não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. 1 minuto e 30 segundos. Você já pensou se esse soco que o segurança do narcoterrorista deu na repórter da Globo teria sido feito durante o governo Jair Messias Bolsonaro? Já pensou? 1 minuto e 31 segundos. Chega a ser inacreditável. Inacreditável. Enfim, esses aqui foram os destaques de hoje. Mais tarde vem mais, ok? Forte abraço. Olha, não esqueça de acessar o site tvc1.com.br e não deixe também de compartilhar, curtir esse vídeo, porque comente também. Tem um campo de comentário aqui embaixo no YouTube. Entra aí e comece a digitar o que te der na tela. Por quê? Porque
o nosso canal aumenta de engajamento quando aumenta o número de comentários. Então participe para dar uma força nesse canal, tá bom? Abração. Vou fazer uma pergunta aqui para a esquerda. O Brasil produz cocaína, senhoras e senhores? Não. O Brasil não produz cocaína. Vou perguntar para vocês, quem são os maiores produtores de cocaína da América Latina? Então temos lá Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia. Eles produzem a cocaína que é exportada pelo Brasil para a Europa e o mundo, tá? Essa cocaína produzida nesses países entra no nosso país e sai daqui para a Europa. Agora eu pergunto para os senhores, qual é o maior cartel de cocaína da Venezuela? O cartel dos sóis. Perdoe meu espanhol. Esse cartel que é composto pelo governo venezuelano, juntamente com militares do governo venezuelano. Esse cartel produz mais ou menos 25% da cocaína do mundo, senhoras e senhores. E a gente está falando aqui de cobrar uma dívida. Me perdoe, eu não prestei atenção. Quanto que é que a Venezuela... 12 milhões de reais, 12 bi. Bom, eles produzem 400 bilhões de dólares em cocaína. Esse é o tamanho do rombo econômico. E aí a esquerda vem aqui falar de relações internacionais. Que relação que você vai manter com um governo que faz parte do maior cartel de cocaína do mundo? Esse governo que coloca a cocaína deles no nosso país para mandar para a Europa. Esse governo que junto com a droga traz arma, traz criminalidade em parceria com uma das organizações criminosas muito conhecidas no estado de São Paulo, o PCC, gerando morte de policiais. Aí eu te pergunto, meus amigos, qual é a relação de receber Maduro no Brasil com a Comissão de Segurança Pública? Não tem relação. Realmente, eu devo ser muito burro para pensar que tem relação uma coisa com a outra. Muito obrigado. Pessoal, muito grave. Ex-GSI do governo Lula falsificou o relatório do dia 8 de janeiro. Segue aí a reportagem, isso é gravíssimo. Isso vai mexer muito com a CPMI do dia 8 de janeiro. Forte abraço. Pessoal, a casa caiu. A colunista Malu Gaspar do jornal O Globo deu uma notícia bombástica hoje, comprovando que o governo Lula sabia tudo sobre os ataques que iam acontecer no dia 8 de janeiro e não fez nada para evitar aquela invasão na sede dos três poderes. Pior ainda, para encobrir a sua omissão, eles adulteraram o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que comprovava que o GSI de Lula recebeu vários alertas sobre os riscos dos protestos, sobre os riscos de violência e não fizeram nada. Nada. Pior do que isso, o relatório original da ABIN mostra que o general Gonçalves Dias, que era aquele ministro de Lula, do GSI, que recebeu os criminosos no palácio, que abriu as portas, que deu água e cafezinho, como numa visita de amigos, aquele ministro recebeu todos esses alertas de inteligência sobre os riscos no seu celular pessoal. E aí, o que o governo Lula fez? Ele falsificou, adulterou esse relatório da Agência Brasileira de Inteligência para isentar de culpa o ex-ministro Gonçalves Dias e para tirar a culpa do governo em relação ao 8 de janeiro. Pessoal, eu apoiei a CPMI, eu assinei o pedido de CPMI e isso é só o começo, nós vamos descobrir muito mais. O que mais o governo Lula está escondendo sobre esse dia 8 de janeiro? Você acha que Lula e o Dino não foram informados? Eles foram quem mais ganhou com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro serviu para fortalecer o governo e para fazer as pessoas terem medo de se posicionar, terem medo de se manifestar no nosso país. No dia 4 de junho, eu vou estar em Curitiba com os brasileiros corajosos em defesa da nossa democracia, das liberdades, dos 345 mil votos e das pessoas que foram e estão sendo caladas no nosso país. Eu conto com você lá.